Hoje, Menorá na TV entra no ar com um debate muito interessante sobre a condição desta CPI que vai avaliar o que aconteceu efetivamente com a questão da Covid-19. Você acha que a CPI pode ter um relator que é pai de um governador que pode estar envolvido com algum tipo de problema? Esse é o nosso debate. Não saia daí. Já já a gente volta. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. E o nosso papo de hoje é um papo muito sério, um papo que vale a pena prestar atenção nele e um papo que nos faz compreender mais uma vez que a história ela sempre se repete. Pode acontecer um fato na Conchinchina que ele acaba se repetindo no sudeste dos Estados Unidos, em algum momento da história, e, curiosamente, o tema de hoje, que diz o seguinte: será que o Senado, quando diz que tem que obedecer à justiça e quando diz que não tem que obedecer à justiça, se faz cheio de credibilidade ou, ao contrário, quando ele tem dois pesos e duas medidas, dependendo do tema em destaque, do tema em tela, ele ganha ou perde credibilidade? Essa é uma questão da maior seriedade. Quando o Senado diz, através do seu presidente, que vai instalar uma CPI, porque o Supremo Tribunal Federal assim determinou. E quando o Senado diz, através do seu presidente, 2 semanas depois, que não vai acatar uma decisão judicial que declara ser o senador Renan Calheiros alguém que não pode relatar essa CPI sobre a Covid, porque ela é extensiva aos governadores, e um dos filhos do governador, do senador Renan Calheiros, é o governador Calheiros de dos estados brasileiros, que é o Alagoas. Então, é um caso da maior seriedade. Por que é que eu digo que se repete essa questão da história? Houve época, lá por volta do final do século XIII, em que o Papa Gregório resolveu tomar nas mãos dele o poder do Império Romano. E foi o que aconteceu. O Império Romano já baqueando, o Papa tomou em suas mãos o poder do Estado e o poder espiritual, e a gente vê isso aqui acontecer no Brasil no momento em que o Supremo Tribunal Federal começa a ditar ordens ao Senado, ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, e eu quero conversar com os meus companheiros de mesa sobre esse tema. O que é que o Wagner Siqueira pensa de um espectro do Senado, de um Senado de uma determinada época, que é essa que nós estamos vivendo, que cumpre e descumpre, quando bem entende, ordens do Supremo Tribunal Federal ou da Justiça, aparentando conveniência nas duas direções. Qual é a tua opinião, Wagner Siqueira? Veja, Marcos, em homenagem ao Luiz Carlos Prestes aqui, eu vou lembrar que em 18 Brumário, Marx falava que a história só se repete como farsa ou como tragédia. Quer dizer, você lembra a questão da derrocada do Império Romano, quando o Papa Gregório assume o comando e que determinou efetivamente o término, por exemplo, do Império que se localizava logo depois, que foi o Império do Otomano, que durou séculos. Portanto, quando a gente olha a questão brasileira, é preciso que se olhe o seguinte: há muito que existe a politização do judiciário e a política do judiciário também, a mesma coisa. A politização disso está fazendo com que a gente deforme as nossas instituições frágeis, e que nós estamos caminhando para uma anomia institucional, quer dizer, uma anarquia institucional. Quando você dá Wagner, isso vem sendo chamado de ativismo no judiciário.
ativismo judiciário que também é feito por, como nós estávamos na Câmara, e que o grupo que perdia na Câmara, na lei E, aliás, orgânica eu ou quero não, te dizer que foi uma iria honra da para mim Justiça. trabalhar com você na Câmara dos Vereadores e com Túlio Simões também. Exato. A gente ia para a Justiça, a gente foi gerando esse tipo de monstro. Toda questão que não se resolve no Poder Legislativo, os legisladores, os membros, os nossos representantes levam para o Judiciário. E aí teve o ativismo judiciário, a politização da política e a judicialização da política e a política de judicialização. Quer dizer, dos dois lados. Nós estamos vendo não só ministros do Supremo, da Justiça, tomando decisões absolutamente políticas e não técnicas. E eu me permito discordar, Ronaldo, porque essa decisão judicial em primeira instância, fazendo uma intervenção no Senado, dizendo que ele não poderia ser, baseado em argumentos absolutamente ridículos, aquilo extravasava completamente a competência de um juiz de primeira instância. Isso não é competência de juiz de primeira instância, isso é competência de terceira instância. Portanto, ele não poderia tomar essa decisão, ele sabe disso. Ele politizou a decisão judicial. Assim também como nós vemos ministros do Supremo a todo momento fazendo isso. Por outro lado, o próprio governo, crescentemente, recorre à justiça, como está recorrendo agora de novo ao Supremo, para dizer para que o Supremo diga ao Senado como deve ser a organização do seu poder interno. Não compete ao Judiciário dizer, interna corporis, como que o Legislativo vai fazer essa CPI. Portanto, essa recorrência indevida está nos levando ao que eu estou chamando de anomia, que é a anarquia, a desorganização institucional, a uma crise. O Brasil não cresce, eu gosto de repetir isso, de fato, desde 75, da crise do petróleo de 73, 74, nós não crescemos de forma firme, desde então, 45 anos sem crescer. O que vai só acontecer... comparar o Brasil com a China. Exato. Não, se você a China, naquela época, exato. Tinha uma economia inferior à brasileira. A Coreia do Sul também, esses países todos. O Brasil não cresce, ele cresceu timidamente nesse período. Agora, o que está acontecendo? Essa anomia institucional, essa crise de poderes que nós vivemos aí, não tem ninguém que possa acusar o outro. O Supremo decide politicamente e o presidente e os dirigentes, governadores e prefeitos, querem usar a justiça para fazer política e não conseguem resolver interna corporis aquilo que são próprios. Portanto, o que está havendo, a relação do Senado, quer dizer, a decisão do Supremo não competia ao presidente do Senado achar que podia ou não podia botar a CPI. É diferente a questão de colocar um impeachment do presidente da Câmara. É competência do presidente da Câmara colocar para andar ou não o impeachment. Agora, no Senado, um pedido de CPI é uma questão democrática, Ronaldo. É direito da minoria ter a CPI é para ser contra mesmo. Não é CPI a favor. Se tivesse CPI é um direito fundamental da minoria política no parlamento para ter voz e vez. Se ela consegue ter um número regimental, por isso um terço, se ela consegue ter um número regimental, a direção maior do partido, a maioria, tem obrigação de fazer a CPI. Portanto, não há competência para o presidente do Senado dizer que não vai colocar porque não é conveniente. Ele não tem julgamento de conveniência. Isso é constitucional, inclusive. Portanto, não agiu mal o presidente do Senado, não. Agiu mal o filho do presidente, que chamou ele de ingrato. Ele tinha que cumprir isso mesmo. Agora, quando o governo agora entra com uma decisão em primeira instância, tinha que perder, porque aquilo é óbvio que ia perder, agora recorre ao Supremo, vai obrigar o Supremo a dizer que esses senadores estão politizando a justiça, quer dizer, mandando para a justiça decisões que eles sabem que o Supremo vai dizer que não, apenas para criar caso. Portanto, esse tipo de comportamento imaturo, não sereno, de parte a parte do Poder Executivo, Poder Legislativo e Judiciário, leva à politização da justiça e à judicialização também da política. Isso está nos levando para a estagnação. Nós já estamos em decadência e vamos aprofundar isso. Túlio Simões, você imagina que algum dono de uma barca de dinheiro, alguma empresa, algum conglomerado, algum investidor, algum país, alguém vai ter tranquilidade de investir num Brasil em que os poderes, como acaba de citar o Wagner Siqueira, estão se chifrando mutuamente?
muito difícil um empresário sério querer realmente colocar o seu dinheiro num país como o nosso, num momento desse, que você não tem segurança jurídica em nenhum lugar, nem no judiciário, nem no legislativo. O Brasil passou a ser visto lá fora como um país não confiável e um país onde que, né, não se tem realmente uma seriedade com a saúde e com a vida das pessoas. Então, eu não colocaria, e acho que exatamente o investidor sério deve procurar outros cenários, mesmo sendo o Brasil um terreno fértil, mas um terreno fértil que você, a cada hora, você não sabe qual é o jogo que está sendo jogado, não é um terreno bom para que você possa investir, né, o seu capital, o seu dinheiro. Acho que o Brasil realmente está ficando para trás. O que essas coisas todas te parecem, meu querido amigo? Eu penso que o Wagner ele deu um retrato bom, o Túlio complementou, né? E o Wagner traz essa questão mesmo da judicialização da política e a politização do judiciário. Mas eu quero dar assim um pouco a minha opinião. Eu acho que o mundo mudou e as instituições vão ter que começar a mudar. O que nós estamos vivendo é que, na verdade, nós vivemos num momento quando, após o fim da Guerra Fria, a derrubada do leste europeu, né, nós vimos que surgiu uma nova realidade no mundo, onde surgiu uma necessidade muito grande da questão da mediação, né? A sociedade precisa de mediação. E os canais para mediação são esses que existem no Brasil, é o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Mas acontece que quando a gente, por exemplo, o STF tem tomado essas decisões, mas o STF também tomou agora a decisão de autorizar o leilão da SEDAI, né? O Fux deu um parecer hoje intempestivo, sem considerar vários. Uma coisa verdade, é isso. absurda. É a politização do judiciário. Então eu penso assim, que nós temos que olhar que é o seguinte, que nós não podemos mais ter posições assim individualistas, e nós temos que pensar na mediação. Hoje, é necessário mediar a questão da sociedade com a realidade do meio ambiente. Não tem como não mediar. Como mediar esse trabalho? Nós não temos uma tradição muito grande no Brasil dessa mediação em relação a valores que hoje estão sendo discutidos mundialmente, né? Defesa da vida, diversidade, paz, desarmamento, igualdade social. Então, eu penso, eu estava ouvindo vocês, estava anotando, e aí eu acho que eu queria, Ronaldo, te dar um problema real que existe, né? O judiciário é uma instituição, está ali organizado, bem ou mal, foram indicados, respeitando as regras da legislação toda e tal, né? Mas nós temos, por exemplo, uma situação hoje muito difícil, que nós não temos praticamente partidos políticos no Brasil, né? Nós temos agremiações que reúnem grupos de pessoas, e essa ausência de partido político é uma questão que, de certa maneira, destrói a estrutura, a força, a presença do executivo, por exemplo, dentro do legislativo. O presidente da República não tem partido político, ele não está organizado em nenhum partido político. E o partido político, seja ele progressista, ou seja ele conservador, né? Eu penso que, de qualquer maneira, o partido ele é muito importante porque ele vai fazer, ele tem assim uma espécie de uma estrutura que vai ser uma agência de coordenação das lutas políticas, sociais, democráticas, né? Os partidos eles são importantes, assim como são os sindicatos, né? A vida associativa. Você, Ronaldo, que é um homem,
muito ligado à questão associativa, você sempre defende uma questão de que nós temos que estar articulados com aqueles com quem nós nos entendemos, participar de uma vida associativa, você percebe, entende o que eu estou falando. Então, eu penso que o judiciário ele termina tendo acontece esses confrontos entre o legislativo, o executivo e o judiciário, muito porque o próprio executivo ele não tem programa, não tem um programa partidário, ele não participa da estrutura de partidos que vão coordenar as lutas políticas hoje necessárias. E hoje nós não podemos mais apostar no individualismo e no voluntarismo. Eu sou uma pessoa que hoje eu jamais aceitaria qualquer proposta, ou mais progressista ou de esquerda que fosse, baseada numa proposta de um voluntarismo, né? Por exemplo, o Che Guevara, ele trabalhou pensando num voluntarismo. Eu vou para a Bolívia, vou implantar um foco de guerrilha e assim vai acontecer a revolução. Você não implanta, se você não tem condições subjetivas e objetivas para um processo, para desenvolver um processo social, não vai acontecer. Então, nós precisamos, sim, organizar a sociedade em partidos políticos, em sindicatos, em associações. E os políticos têm que estar também organizados em partidos, né, em estruturas, para poder serem um representante, né, de um programa, de uma proposta. Né? E o que está acontecendo é que ninguém sabe qual é a proposta, ninguém sabe qual é o programa, e isso é muito presente no Executivo. O Luiz Carlos, Wagner e Túlio, eu considero, dentre muitas das mazelas que existem produzidas pelo ser humano, aquela em que a autoridade, entre aspas, lesa o público, seja essa autoridade de qualquer um dos poderes numa república como a brasileira, ou em qualquer poder que exista em qualquer lugar, eu considero crime hediondo, principalmente quando se trata de saúde e educação. Eu também. Você, meu querido Luiz, que pede o que todos nós gostaríamos: partidos políticos fortes, judiciário consciente e executivo sério, inteligente, com objetivo, com programa. Nós não podemos esquecer que há menos de 20 anos a esmagadora maioria do povo brasileiro confiou num partido cujos próceres desse partido, a palavra prócer significa líderes, cujas lideranças desses partidos extorquiram a população brasileira através do que foi feito e comprovado em todas as organizações públicas, como a Petrobras e por aí afora. Fica difícil confiar em organização partidária num momento desses, enquanto essas pessoas continuam por aí vicejando, soltas nas ruas e fazendo campanha política. O PSL nem existia, então, claro, que o PSL não participou. Agora, tem membros do PSL que participaram de processos de corrupção. Não, mas eu não estou... Na minha avaliação, são todos, não é um só. É uma montagem. Eu sei, Ronaldo, mas acontece que você está falando dos políticos, mas o político ele é corrupto, mas existe o corruptor. E nós não estudamos tudo o que aconteceu dentro da Fiesp, né, corrompendo os políticos. Está aí o Paulo Scaff hoje abraçado com Bolsonaro. Né? Então, não, você já disse isso aqui outro dia. Então, a Fiesp não corrompeu? A Fiesp corrompeu e todas as entidades empresariais corromperam. Então, eu penso Luiz, o sistema é corrupto. O sistema é corrupto, dos dois lados. Por isso. Eu falo, você fala da Fiesp, eu também falo. Eu falo do Lula e você não fala. Não, mas eu acho assim que está no contexto. Eu não vou falar porque eu acho que está no contexto. Eu do Lula
vamos provar. Se provarem que o Lula roubou, tudo bem, mas não tem provas. Você entendeu, Ronaldo? Tem que provar. Você que acha que não tem provas. Nós temos... Não, olha só, nós temos... Vamos ver, o processo... Ainda tem processos que vão acontecer. Mas olha só... Nenhum de nós leu nenhum processo contra o Lula. Nós não sabemos se tem prova ou não. Agora, eu acredito que 3 instâncias detonando o cara e botando o cara na cadeia, não tem provas, então está todo mundo maluco mesmo nesse país. Não sei. O que eu queria dizer, o tema era o STF. O que eu quis dizer é o seguinte, que o STF age assim porque nós não temos partidos políticos organizados. E isso vem desde o final do processo do final da ditadura militar e o processo de redemocratização. Eu penso que vão surgir partidos, Ronaldo. Não vai ser assim ad eterno. Mas é necessário, é fundamental que os representantes do Executivo estejam organizados em partidos políticos sólidos. Não pode mais ter essa troca-troca partidária. É nesse sentido que eu coloco. Nós estamos com um país desorganizado na sua base. Não existem partidos, não existem sindicatos, não existem associações, e por isso o que nos resta são instituições que terminam pegando para si atribuições que não são delas. No caso, o STF. Tá certo. O Wagner Siqueira, sim. Eu gostaria de tomar esse assunto aqui, vou encerrar ele no Túlio, mas eu gostaria de ouvir de vocês dois se vocês realmente acham que o Lula é um camarada honesto e que não há prova nenhuma contra ele. Veja, Ronaldo, como colocou bem o Luiz Carlos, a corrupção é bionívoca. Ela tem o corruptor e tem o corrompido. Se você cuida só do corrompido e não cuida do corruptor, você não está eliminando o processo de corrupção. Tinha um economista sueco, prêmio Nobel, aliás, Gunnar Myrdal, de 1957, de economia, bastante integrado na gestão pública, junto com a esposa dele, Webb Myrdal, que dizia o seguinte: a corrupção é pré-requisito para o desenvolvimento. O problema não é a corrupção, é a impunidade que marca a questão da corrupção, porque sempre não há país que tenha se desenvolvido. Ou você acha que a Dinamarca, a Suécia, os países nórdicos, que são hoje todos qualificados, não foram processos profundamente corruptos? Foram. Portanto, a questão do Lula, quando você tem a judicialização da política, eu vou voltar ao mesmo tema, e a política de judicialização, você retira do interna corporis, do legislativo e do executivo, o processo de negociação. O processo de negociação, ele não se faz no sentido de programas. Quando ele se faz no Brasil, ele faz como o Bolsonaro fez exatamente agora, se entregando inteiramente ao Centrão. Aliás, o empresariado brasileiro, tá certo? É exatamente um centrão também. Todo o processo do capitalismo brasileiro é exatamente isso, de alta dependência e de articulações indevidas exatamente igual ao centrão. Quer dizer, a classe empresarial não é distinta da classe política e fica só se falando dos políticos. A classe é exatamente a mesma, com as mesmas práticas, com os mesmos comportamentos, com os mesmos negócios, tá certo? Então, quando a gente perde o processo de negociação interna, e o governo Bolsonaro, veja bem, o Lula, o primeiro escândalo que explodiu foi em 2005. Nós estamos ainda com mensalão. 2005. No mensalão. Agora teve 2003, 2004, chegou em 2005. A gente está exatamente agora. Quando a gente vê um caso como este do Salles em relação à floresta amazônica, eles tiraram um Goiás de madeira lá e é destinado como crime, e o camarada vai lá fazendo um lobby administrativo. Quando a gente fala assim que o nosso amigo, o nosso querido amigo, né, nosso terrível, que se fala tanto dele, do senador Renan Calheiros, não poderia ser relator, o filho do presidente também não poderia, porque ele também tem processo. Veja bem, se você pegar no Senado quem tem processo... Hein? O filho do presidente também é relator? É claro. Também é relator. Candidato, ele não poderia, pelas mesmas razões que você está tirando o Renan Calheiros. Quer dizer, você vê, quem é que escaparia ali? Grande parte da classe política brasileira tem isso. A gente está com um governo há pouco tempo e já tem processo também. Tá certo? Então, ele comprou essa cava de 6 milhões. Como é que vai ser isso?
Então, é preciso que a gente compreenda que esse processo de corrupção se faz no Brasil porque também não se faz a questão da negociação. Acaba sendo levado para o judiciário e que se politiza enormemente. Eu agora, recentemente, ainda fiquei absolutamente surpreso com decisões que têm sido feitas do Supremo. Por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Luiz Carlos Barroso, ele tomou uma decisão, a última agora, absolutamente política. Foi 7-4, né, na questão da suspeição, que estava votando ali, né, se o Lula era culpado ou inocente. Se a segunda turma esgota a questão de decisão e que o plenário do Supremo não é área, não é âmbito de recurso. Isso é que estava se votando. E aí ele vem e vota dizendo que a turma tem recurso no plenário, que sabe que a turma é um plenarinho. Quer dizer, não estava se votando. Agora, a questão do Lula, ele não foi absolvido de jeito nenhum. O que se mostrou, que se caracterizou bem, é que houve parcialidade do ministro, e essas questões não só de provas formais, como as escutas, que a gente pode dizer que elas não são válidas, que elas prova ilícita, etc., mas está provado e comprovado o tipo de diálogos, de informações, de negociações que se fazia entre o Bretas, não, desculpe, o Bretas não saiu ainda, vai sair, né? Mas o Bretas não saiu, mas entre o Moro e os cara do Ministério Público e a própria polícia, desmoralizou esse processo e mostrou a parcialidade dele. E veja bem, exatamente igual a Operação Mão Limpa, o Ronaldo. Na Operação Mão Limpa, o Antônio Di Prioli, ele saiu para a política, ele era o Moro da Itália, na Operação Mão Limpa. Ele saiu para a política e depois foi advogar a favor das empresas que ele tinha condenado. O que o Moro está fazendo agora? Foi contratado por uma empresa americana, onde virou diretor, Álvares e Percival, onde ele está morando nos Estados Unidos defendendo Aldebrecht, onde ele condenou. Quer dizer, veja, então é um processo de desgarçamento das relações de nossas instituições que faz com que a gente, não tendo negociação, politiza demais a justiça e judicializa demais a política. E aí, agora os senadores fazendo um abaixo-assinado, assinando um pedido para o Supremo tirar o Renan da CPI. Não vai tirar, o Supremo só tem uma saída, dizer que isso é problema do Legislativo, que ele não tem que se meter nisso. Aí a gente vai dizer, todo político é ladrão, todo político é safado. Eu posso generalizar, se for para assim. Todo empresário também é safado, porque o empresariado brasileiro é basicamente, com raras exceções, também um centrão. Tem as mesmas práticas historicamente. Existe uma atriz chamada Maria... Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Daqui a pouco eu me lembro. Ela é, hoje em dia, casada com um diretor da Globo e ela tem ótimos papéis. Você olhar para o rosto dela, você vê que ela peca pela falta de inteligência. E ela declarou numa entrevista que ela deu há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que o Lula roubou quando podia roubar. Ela estava defendendo o Lula. Eu queria ouvir de você se você acha que há ou não há provas contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Se você acha que o fato do Moro ou de qualquer outro juiz ter cometido esse ou aquele ato indevido, ou ilegal, ou criminoso, seja lá qual for, limpa o Lula. E mais, quando se fala que o Lula não foi absolvido, ele apenas teve os processos anulados e as provas continuam existindo, eu pergunto a você se você acha que vai dar tempo, com esse judiciário rápido que nós temos, do Lula ser julgado novamente, ou se vão prescrever as ações que existem contra ele. É lógico que está mais do que claro, o Lula passou por várias instâncias, pelo STJ, pelo TRF e pelo STF. Nessas 3 instâncias, nós temos uma composição, nós estamos falando assim de 15 magistrados, pelo menos. E esses 15 magistrados, né, confirmaram, né, as denúncias e entenderam, sim, que o Lula era culpado. É lógico que agora um problema
um problema de questão de territorialidade, né? Aonde que as ações feitas, que é no domicílio do réu, e se discute a questão que deveria ter sido em São Paulo. Mas a questão do Lula ser culpado ou não, é lógico que está mais do que clara, né? Só não quer ver que a quem não interessa, porque isso se tornou mais uma campanha política no nosso país. As provas não vão ser anuladas e tudo aquilo que foi feito vai ser validado no seu tempo certo. É lógico que todo mundo sabe que não se dará tempo para nada. E a coisa vai prescrever da mesma maneira que ficou 25 anos para o Edmundo ser condenado, do Edmundo na Lagoa, que matou 3 pessoas, e que se dane a família dessas 3 pessoas e o país. E é mais ou menos por aí que o país vai andando, né? A justiça não tem nada a ver que se meter no Senado. Então, a gente tem esse Brasil que é uma vergonha há muito tempo. E vamos ter que encará-lo, vamos ter que discuti-lo e vamos ter que continuar falando. Olha, ninguém tem dúvida do caráter, do comportamento de um Renan Calheiros, mas eles estão lá, eles foram eleitos pelo voto. E agora? Ninguém tem dúvida que o judiciário conversa com os seus acusados totalmente. Ou será que vocês não se lembram de várias ligações feitas pelo seu Aécio Neves ao seu Gilmar Mendes pedindo socorro? Será que vocês não se lembram de várias intervenções do Gilmar Mendes em coisas que ele não... Ninguém fala nada. O Gilmar Mendes virou um cara mais sério do mundo, tudo errado, e a gente tem que conviver realmente com essa esculhambação, né? Com essa bagunça e essa corrupção generalizada. Meu querido Luiz Carlos, eu sempre faço essa pergunta quando eu me sinto apertado. Quando eu digo apertado, é com o coração apertado. Qual é o futuro que nós temos no Brasil, hein, Luiz Carlos? Quando você me pergunta sobre o futuro do Brasil, né? Eu penso que o futuro do Brasil ele está muito ligado a hoje o futuro do mundo. Não existe país que possa ficar isolado, né? Eu penso que hoje investir numa questão do nacionalismo dentro das fronteiras, eu acho do Brasil, acho que isso seria assim um retrocesso total, né? Como eu te disse, assim, nós estamos aí pensando em questões, quando a gente fala, por exemplo, na questão do meio ambiente, eu vejo com olhos muito positivos, apesar de tudo que tem acontecido com o meio ambiente no Brasil, eu vejo que a pauta está aí, está pautado, né? Os políticos, o executivo, o legislativo, o judiciário, a sociedade, né? Está levando em consideração que é importante pensar o meio ambiente. Nós não podemos abandonar esse tema. E esse tema não existia. 30 anos atrás, ele era absolutamente incipiente, né? Então, eu vejo que o futuro do Brasil está nessas novas pautas que estão aí aparecendo e vejo que o que nós temos que cada vez mais fazer é cada vez mais ampliar a nossa visão, né, da situação global. Mas, claro que nós temos impedimentos enormes, né? Nós continuamos de costas para a América Latina. Eu vejo um Brasil integrado com a América Latina. Não pode ser mais que a gente não tenha a nossa economia integrada com os países vizinhos da América Latina, com quem nós temos fronteira. Como que nós podemos desprezar um relacionamento intenso com um país, por exemplo, como a Colômbia, que hoje é um dos países na América Latina que mais se destaca com uma estabilidade econômica, né? Você vê, por exemplo, alguns anos atrás eu estive na Argentina e um economista conversando comigo, ele disse assim, o futuro da Argentina é o seguinte, ou nós vamos ser o que o México é para os Estados Unidos em relação ao Brasil, ou nós vamos ser o que é o Canadá para os Estados Unidos. Então, nós temos que decidir o que é que nós vamos ser para o Brasil. Nós vamos ser um Canadá ou vamos ser... Quer dizer, eles mesmos admitem
os limites do desenvolvimento econômico argentino. E eu penso que o Brasil tem um parque industrial, o Brasil tem riquezas naturais. Por exemplo, na área do nosso agronegócio, nós provamos competência. Mas, por exemplo, Ronaldo, tem uma pauta com a qual eu trabalho, e você já me deu tanto espaço aqui no seu programa, os ouvintes sabem desse tema, que é a questão da economia da cultura. Como assim o Brasil, nesse novo milênio, nós não sermos exportadores de produtos culturais? Se você dá uma olhada na pauta de exportação do Brasil, não aparece nenhum item de cultura. Claro que a cultura brasileira aparece, músicas, filmes, vira e mexe, você em outro país vai acontecer, mas não acontece como fator econômico. Nós não exportamos do ponto de vista econômico. Cuba recebe 30 milhões de turistas por ano. No Brasil, nós recebemos 5 milhões de turistas por ano. Não pode ser que o Brasil, com todas as riquezas naturais que nós temos, nós vamos continuar recebendo 5 milhões de turistas e Cuba 30 milhões. Só Notre-Dame de Paris recebe mais de 100 milhões de turistas por ano. Então, existem essas pautas, né, do nosso soft power, da nossa economia limpa, voltada para o meio ambiente. Eu vejo que o Brasil tem campo para crescer nessas áreas. Eu tenho, dessa maneira, eu me dedico muito, já publiquei um livro sobre a economia da cultura no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, já publiquei um livro sobre a cadeia produtiva da economia do carnaval, da economia da música, estudei a economia do design, a economia do artesanato, e em todos esses uma capacidade de empreendedorismo impressionante. Então, assim como eu falei para você que nós temos que fazer nascer no Brasil partidos políticos, né? E temos que fazer com que todos os políticos estejam filiados em partidos políticos, eu penso que nós temos que trabalhar o associativismo e cada vez mais trazer o empreendedor para um ambiente onde a economia brasileira possa prosperar. Nós não podemos ficar presos, né, a processos como, por exemplo, falando de economia da cultura, né, ou economia do entretenimento, ou do lazer. Imagine só, nós aplicamos 60 bilhões de dólares para a realização dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol. Você imagina só, aplicamos esse valor, e o retorno foi, após os 60 bilhões, nós tivemos em retorno 5 bilhões de dólares. Nesse mesmo período, quando a gente pega esse período de 5 anos, do início da viabilidade, construção de estádios, viabilização de Vila Olímpica e tal, foram 5 anos investidos esses 60 bilhões. Né? Nesse mesmo período, nós tivemos um investimento, possivelmente, de 1 bilhão de dólares, né, no carnaval no Brasil, durante 5 anos. E nós tivemos um retorno de 25 bilhões de dólares por conta do carnaval. Então, você bota 1 bilhão no carnaval, por quê? Porque a cadeia produtiva do carnaval ela está densa, ela funciona, a estrutura, os interesses empresariais, eles se entendem, eles dialogam. Agora, quando você faz os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol, meu Deus, foi um dinheiro que foi enterrado para não voltar nada, você entendeu? Nós não conseguimos nem melhorar os nossos atletas. Olha a vergonha da nossa participação agora nas Olimpíadas de Tóquio. Então, eu penso que o Brasil, a partir do momento que ele consiga encadear suas ações, consiga realizar ações de empreendedorismo casadas, onde você vai transformar 1 bilhão em 5 bilhões, eu penso que nós temos aí uma agenda muito importante. E, repito, eu quero te dizer, Ronaldo, por tudo que eu estudei de economia no Brasil, nós temos um grande potencial, nós temos hoje já uma estrutura técnica capacitada, mas nós temos que investir, com certeza, muito mais em educação. Nós temos que investir em educação. Se nós não cumprirmos a agenda da educação nos próximos 10 anos, nós vamos continuar nessa mesma situação que nós estamos. E aqui eu quero lembrar, né, o grande projeto do governador Leonel Brizola, com os CIEPs, ele e o Darcy Ribeiro. É uma pena que o Moreira Franco enterrou esse programa,
Hoje não dá para chegar para uma pessoa depois de que está hoje com 30 anos e que podia ter estudado e entregar, exigir dele que ele saiba coisas que ele nunca estudou. Então, eu penso assim, a educação, Ronaldo, com a educação nós vamos avançar. Agora, nós temos um poder de empreender brasileiro muito forte, temos que olhar para os nossos países vizinhos, temos que olhar para os nossos irmãos, os países africanos, e eu penso que existe um campo muito grande para expandir a nossa economia, vender os nossos produtos e poder ter soluções sociais muito eficientes. Ô Wagner Siqueira, eu gostaria de pedir a você que contasse aos nossos internautas e às nossas internautas o que é que efetivamente ocorreu com o ministro do Meio Ambiente na Amazônia. Qual é o episódio que você citou, que Túlio conhece, que Luiz Carlos conhece, que eu conheço, que a Patrícia conhece, que alguns internautas conhecem, mas que muitos não têm a menor noção do que aconteceu? A Polícia Federal identificou uma quantidade enorme, entendimento da Polícia Federal, de utilização de madeira indevida e ilegal, através de desmatamento ilegal, criminoso, enorme, tá certo? E que o ministro, inclusive, fez a devida denunciação. O ministro vai lá, isso vira uma prática de crime, portanto, um indiciamento pela Polícia Federal, pelo diretor, pelo superintendente da Polícia Federal da região da Amazônia. As pessoas estão presas, não estão? Não sei como são empresas? Você não conhece isso? Não sei. Houve a instituição, aí o ministro foi lá, junto com os empresários, pegou 2 toras de madeira e mostrou que aquelas 2 toras eram legais, eram milhares de toras. E passou a fazer um lobby, né, um lobby administrativo contra a Polícia Federal, no interesse daqueles que derrubaram aquela madeireira. Não aparecem os donos até hoje das madeiras que foram derrubadas. O indiciamento do ministro só pode ser feito através do Supremo, porque ele tem fórum privilegiado. Mas ele fez o indiciamento e foi demitido como superintendente da Polícia Federal. Acho que o processo continua, está agora no Ministério Público, né? A ministra Carmen Lúcia, impactada pelo conjunto de provas que a Polícia Federal elencou no processo, mandou para o Ministério Público, e é o Ministério Público que tem que fazer esta ação contra o ministro do meio ambiente. É um processo absolutamente escandaloso. Do meio ambiente, uma coisa absolutamente escandalosa. É isso. Agora, veja, Ronaldo, essa é basicamente, sumariamente, a questão. O superintendente, claro que foi demitido. Esteve no Senado, num depoimento no Senado. O superintendente é o superintendente local, né? Local. Superintendente local da Polícia Federal. Delegado, né? Ele foi, inclusive, foi superintendente aqui no Rio antes de ser superintendente lá na Amazônia. Você lembra o nome dele, não? Alexandre Saraiva. Certo. Delegado Alexandre Saraiva. Então, ele está com esse processo. Foi feito, está no Ministério Público agora, porque ele encaminhou isso para o Supremo, mas o ministro Fux disse que não foi da forma legal, que deveria fazê-lo. Aí o PDT corretamente fez como partido, assumiu essa denúncia, encaminhou para o Supremo, foi designada a relatora a ministra Carmen Lúcia, e a ministra Carmen Lúcia, então, passou para o Ministério Público, entendendo que cabia efetivamente a denunciação e a análise através do Ministério Público, que é o papel do Ministério Público fazê-lo ou não fazê-lo, tá certo? Então, isso é o maior crime em relação à derrubada de árvores, já pega pela Polícia Federal em toda a história do Brasil. E o pior, o ministro Salles vai para frente da história de madeira e tira a fotografia, dizendo que todas aquelas madeiras ou aquelas toras eram legais. Só que os donos legais da madeira não apareceram até hoje. Ele esteve lá no Senado, reeditou isso tudo, não foi na CPI da Covid, claro, a convocação do Senado, ele foi essa semana passada agora. Eu acho que esse processo vai dar panos para a manga. Veja, nós estamos no segundo ano do governo, né, para terceiro agora. Foi assim que começou o Lula também, né? Ô, Ronaldo, o Brasil ficou completamente fora da primeira revolução industrial. Você fez uma comparação do Brasil com a China, em 1960, com a Coreia do Sul, etc. Mas se a gente pensar em 1808, os Estados Unidos e o Brasil eram do mesmo tamanho. Quando os Estados Unidos chega no final de 1895, a renda per capita americana já era 20 vezes a brasileira. O Brasil ficou fora da Revolução Industrial. Nós continuamos cuidando de têxtil. Quer dizer, o governo
Pedro II, sob o ponto de vista do desenvolvimento do país, ele analfabetizou o Brasil, apesar de ser um intelectual, apesar de falar com o Grambel do telefone na feira da Filadélfia. Agora, no século XX, o Brasil, junto com o Japão, Ronaldo, foi o país que mais se desenvolveu no mundo, tá certo? Até 1975, eu estou falando aí da crise do petróleo, 73, 74, onde de lá para cá o Brasil não cresce mais. Portanto, nós estamos hoje vivendo um quadro muito, muito semelhante, fazendo essa analogia. O Brasil está completamente fora da quarta revolução industrial, completamente fora. Quando a gente está falando em desenvolvimento de meio ambiente, sustentável, essas coisas todas, isso são intrínsecas à economia 4.0, não é só a tecnologia. Tá certo? Isso quando a gente está falando de agronegócio nesse sentido de preservar e produzir sem agressão ao meio ambiente, estamos falando de economia 4.0. O agronegócio brasileiro é uma experiência muito importante, mas quando o ministro faz esse tipo de atitude, ao invés de ser coligado à Polícia Federal naquela denúncia, ele vai lá e vira lobista do tipo de prática ilegal. E a gente fica dizendo que está tudo certo. Então, estamos fora da quarta revolução. Se você pegar poucas empresas no Brasil, mas pouquíssimas, têm algumas funções tecnológicas e participam efetivamente de preocupação real em termos de economia 4.0. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter cuidado, porque se nós não conseguirmos romper isso, o Brasil, há pouco tempo, na década de 80, já era a sexta economia do mundo, Ronaldo. Hoje nós estamos na 12ª. Nós estamos vivendo um processo acelerado de decadência, de estagnação e decadência. Então, como a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a gente sabe muito bem o que tem que fazer, mas na hora de fazer a gente não faz. A gente fez no século XX. A gente fez até 75. De lá para cá, a gente não está fazendo. E eu não estou falando aí, estou falando de 75, ainda no regime militar. De 75 para cá, a gente pegou a inflação de 2.000%. Hoje a inflação está contida e o desenvolvimento do Brasil é ridículo. Nós já estamos a 12ª economia, vamos passar para a 15ª, em vez de quando crescemos igual rabo de cavalo. Agora, o problema brasileiro, portanto, Ronaldo, não é cognitivo. O problema brasileiro é institucional. A gente pode botar os nossos filhos completamente educados. E se as instituições, a educação forma efetivamente, mas as instituições deseducam. Se nós tivermos instituições indevidas, inadequadas, as instituições pervertem e deseducam a população. Portanto, é fundamental, os países que se desenvolveram consistentemente, eles tinham educação sim, mas eles tinham, junto com a educação, eles conseguiram formar instituições adequadas, instituições que funcionavam. Todas as sociedades foram assim, até Portugal, recentemente, até a Espanha, com o Pacto de Moncloa, recentemente. Os países nórdicos, com certeza, tá certo? Se você não montar a instituição, você vai, desculpe, Luiz Carlos, a gente vai botar todo mundo educado e eles vão votar no Stalin, vão votar no Hitler, como votaram na Alemanha, eles vão votar, a Argentina votava no Perón. Era uma sociedade completamente alfabetizada. A gente coloca a educação como se ela fosse um fim em si mesma, ela é. Mas é preciso montar instituições que sejam capazes de dialogar, interdependentes e que sejam harmônicos. Se você tem essas instituições, se você não tem essas instituições, que é o caso do Brasil, falamos aqui de partidos políticos, é uma das instituições brasileiras, falamos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. A gente não pode eleger Sua Majestade Imperial o presidente do Brasil. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e certamente em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir, e nós esperamos você lá. Nos vemos em breve.